todos. Muito obrigada, queria dizer que é um prazer estar aqui, queria agradecer especialmente a Silvia e parabenizar, porque acho que o evento está trazendo muita informação nova para todos nós, acho que isso é muito importante. E queria também citar aqui que esse trabalho que eu fiz foi desenvolvido junto com o Fernando, da Tamoios Inteligência Geográfica, que está aqui, foi um contrato que a gente fez e que ficou bem interessante. Vamos ver se eu me entendo aqui com esse negócio. Bom, eu trabalho na Fundação Florestal há bastante tempo, na Secretaria do Meio Ambiente, no programa de recuperação socioambiental Serra do Mar, que eu vou também apresentar para vocês. Vou tentar ficar no horário certinho aqui. Aonde que aperta? No meio? Não. Para a direita no meio. Direito passa, esquerdo volta. Ah, tá. Bom, então começando aí, São Paulo, 42 milhões de habitantes, o estado mais populoso do Brasil, também abriga a maior área de remanescentes de Mata Atlântica do país. Principalmente no litoral e Vale do Ribeira. Nossa Senhora. Desculpa. Nossa, pulou completo. Bom, onde se encontram 84% das unidades de proteção integral de São Paulo. Também... Desculpa, aqui tem... Para onde que eu aponto esse negócio? Também a maior pressão para ampliação de infraestrutura de base do país, 68% de aumento da população nos últimos 20 anos, sendo que quase dobrou em Caraguá, Itanhaém, Peruíbe e Ubatuba, e mais do que dobrou em Mongaguá, Praia Grande, São Sebastião e Ilhabela. Essa é uma imagem aí rara, é em Cubatão, e espero que ela continue assim muito tempo. Bom, a Fundação Florestal é o órgão que desde 2007 administra as unidades de conservação do Estado. São 52 áreas de proteção integral, totalizando cerca de quase 1 milhão de hectares, 4% do território paulista, e as áreas de uso sustentável, né, APAS, RDS, RESEX, 3.640.000 hectares, sendo que isso significa 10% da área terrestre do estado e 50% da área marinha. Isso é uma coisa que só São Paulo tem, além da maior remanescentes de Mata Atlântica, também tem a maior área protegida marinha do país. Bom, o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar é uma parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento com a Fundação Secretaria do Meio Ambiente e Governo de São Paulo. Começou em 2009, 2010, e ele tem como objetivo a conservação, uso sustentável e recuperação socioambiental da Serra do Mar e mosaicos marinhos em São Paulo, com benefícios para a paisagem cultural, populações locais e biodiversidade. As áreas contempladas pelo programa são essas. Ai, estou andando sozinho. Bom, deixa eu voltar. Enfim, Parque Serra do Mar, Ilha Anchieta, Ilhabela, Xixová, Japuí, Ilha do Cardoso, Estação Ecológica, agora Mosaico Jureia, Parque Marinho de Laje de Santos, as APAs marinhas e a APA da Ilha Comprida. Bom, a unidade que conta com maior recurso é o Parque Estadual Serra do Mar, criado em 1977, que tem 332.000 hectares e que é o maior parque de toda a Mata Atlântica no Brasil. Plano de manejo aprovado em 2006 e esse plano recomendou uma série de áreas para ampliação. Em 2010 nós conseguimos uma ampliação do parque de 17.000 hectares em áreas públicas, em áreas devolutas ou de domínio público de alguma forma. Tem milhares de tipos de área de domínio público, e principalmente aí no Planalto, porém a conquista mais importante foi no litoral, porque também era uma recomendação do plano de manejo a conservação dessas áreas em verde escuro, que vieram a ser o Parque Estadual Restinga de Bertioga. Outras áreas importantíssimas foram essas áreas que estão em amarelinho, Praia Brava, que é uma das únicas praias desertas ainda do litoral norte, Paúba, Santiago, Toque-Toque. Aqui são pontas, e essas pontas têm um valor paisagístico absurdo, fora que a gente ganhou então áreas que têm contato direto com o mar, e que são muito cobiçadas aí
pela especulação imobiliária. Então isso aqui é entre Maresias e Paúba, outra é entre Paúba e Santiago, ali em São Sebastião. O Parque Serra do Mar tem 9 núcleos: Pissinguaba, Cunha, Caraguá, Santa Virgínia, Itariru, em Pedro de Toledo, Curucutu, é São Paulo e Itanhaém, Itutinga, Pilões, Cubatão, Santos, São Vicente, São Bernardo, e Bertioga, que é o mais recente deles, criado em 2010 também. Tem um patrimônio cultural fantástico, tanto material como também cultural, né? Existem quilombos, áreas indígenas, é um maior conflito e tudo isso está sendo resolvido na medida do possível, mas é de uma riqueza impressionante o Parque Estadual Serra do Mar. Aí algumas fotos. Núcleo Pissinguaba era o núcleo que tinha praia, o único, e agora também tem em São Sebastião, isso é muito legal. Aí um pouco das instalações que a gente tem, centro de visitantes, a paisagem, o núcleo Itutinga Bilhões, está aqui a Adriane, que foi nossa também consolidadora aí desse núcleo Itutinga Bilhões durante muitos anos, uma área importantíssima, acho que é a área mais importante do Parque Serra do Mar. Aqui também uma recuperação que a gente está fazendo com o palmito no parque inteiro. As maiores cachoeiras estão em Cubatão, do Parque Serra do Mar, as mais impressionantes. E o Caminho do Mar, que a gente está tentando reabrir. A EMAI vai passar para nós a área, a gente vai tentar voltar a operar aquilo lá o mais rápido possível. O Núcleo Bertioga, com essas cachoeiras aí maravilhosas. Núcleo Curucutu, em São Paulo, a gente vai estar inaugurando aí um centro de visitantes, também com essa cachoeira da usina do Capivari Monos, que é muito fantástica. E outras ações aí, as ações do Programa Socioambiental Serra do Mar. Então aí, era assim que se construía a estrada antigamente, né? Não tinha EARIMA, não tinha cuidado nenhum, não tinha nenhuma condicionante ambiental, e a construção da Via Anchieta gerou os chamados bairros cota, que foram o inspirador para a criação desse programa de recuperação socioambiental, que foi justamente uma ocupação que veio a se tornar de altíssimo risco socioambiental e que está sendo totalmente remanejada. Quer dizer, a proposta é retirar, reassentar todos os moradores que estão nas edificações em vermelho. Algumas áreas permanecem, agora talvez até algumas dessas áreas que eram para permanecer também sejam as famílias reassentadas, porque o programa está sendo um sucesso e as pessoas querem sair de lá e querem mudar de lá, conforme está acontecendo no programa. Isso aí é o quadro original, e isso aqui é o que já saiu. As casas em branco são as casas que já foram demolidas, e nós já estamos começando a fazer a recuperação em 45 hectares, dos 90 que vão ser liberados, já estamos começando a plantar mudas onde antigamente haviam casas. Então, um exemplo bom é esse aqui, lá justamente na cota 95-100, onde a gente tem a área, agora para contar também, a área que vai ser reurbanizada, já está sendo, e a área que foi demolida por falta de condições geotécnicas de estabilidade. Então, isso aí é a área que foi demolida e a área que a gente vai estar já iniciando o plantio bastante em breve, aí ainda esse ano, já estamos começando. E aí são os conjuntos habitacionais para onde as pessoas estão indo. Não é todo mundo que está indo para aí, mas grande parte está indo para esse lugar, que é muito interessante e que está fazendo sucesso, está indo bem, acho que nesse aspecto. Aí a cota 400, onde a gente fez já um plantio simbólico aí o ano passado, no Dia da Árvore, também já está sendo totalmente desocupado. E outras metas que são uso público, né? Avaliação de estruturas para implantação de 120, viraram 150 quilômetros de trilha só no Parque Serra do Mar, um trabalho grande de fôlego aí, bem legal, que a gente já vai estar, enfim, já está concluindo, a gente já vai começar a contratar a implantação dessas trilhas, e a recuperação e enriquecimento de cerca de 1.200 hectares. Fora isso, tem uma série de obras que estão sendo implantadas: centro de visitantes, base de proteção, guaritas, conjunto de sanitário, sede de núcleo, enfim, um trabalho bem grande ali, são mais de 20 obras, não só na Serra do Mar, como também no Xixová Japuí, está aí o Paulo, gestor do Xixová Japuí, Ilha Bela, Ilha Anchieta e Jureia. Bom, vamos então ao monitoramento da qualidade ambiental. Essa é uma meta também do plano,
E a gente começou com o plano de monitoramento ambiental da Serra do Mar, mas ele também vai se estender para o Mosaico Jureia e também para as áreas marinhas. As áreas marinhas, as APAs marinhas, está se iniciando o plano de manejo agora, e no plano de manejo tem um capítulo que é só o banco de dados, para a gente depois fazer esse trabalho também de monitoramento da qualidade ambiental. Esse trabalho é um protótipo, um piloto, e a gente está contratando a implantação dele em todo o Parque da Serra do Mar. Bom, objetivos, né? Estratégias para cumprir os objetivos do plano de manejo, unificar informações, padronizar o registro das ações da Fundação e outras instituições, possibilitar melhor interação interna e interinstitucional, orientar a tomada de decisão, valorizar o patrimônio natural e histórico-cultural, valorizar os esforços de gestão, avaliar e valorizar as ações, estimular a participação social na gestão da unidade, possibilitar a projeção de cenários para o planejamento preventivo das ações, mensurar e divulgar os serviços ambientais da unidade, identificar pontos críticos de pressão, monitorar processos de licenciamento e cumprimento das condicionantes. Isso é um assunto que vem sendo falado aqui bastante, é um dos objetivos principais e é um dos mais também difíceis, né? Então, esse geoportal ele deve possibilitar a visualização e manipulação hierarquizada do banco de dados, como disse o coronel, como discutiu ontem a Adriane também, não são todos os dados que você pode disponibilizar. Se eu disser onde é que está o macaco, onde é que está o papagaio que é ameaçado de extinção, quem está interessado em vender ou em comer isso vai direto para esse ponto. Então, tem dados que você não pode divulgar. A visualização dos bancos e serviços de mapas de terceiros sobre o território do parque, e aí a gente tem uma infinidade de instituições que atuam no território do Parque Serra do Mar. Ser um agregador de dados e serviços de mapas da rede de parceiros do parque, enfim, nos padrões alinhados com a Comissão Nacional de Cartografia e o INDE e isso tudo. Possibilitar a agregação de novos dados, serviços de mapas, módulos de análise de indicadores e tal. Então, isso aí é um esforço que a gente está tentando obter. O sistema é uma plataforma geoportal, com um servidor online, na nuvem. Aí o coronel ele tem razão em falar que se a nuvem cai, mas os equipamentos da gente também dão pau, então é uma coisa assim, muito... É um nó sempre, né, essa questão de banco de dados, mas a gente vai tentar trabalhar sempre com a melhor tecnologia possível. E, enfim, então tem toda a agregação de dados, a tentativa de agregar e consumir dados de todos os outras instituições que produzem dados em padrões interoperáveis, né? Já foi falado bastante isso aqui. Isso aqui é mais ou menos um primeiro grupo aí de parceiros potenciais. A gente fez alguns contatos para fazer um marco zero, mas isso tudo também precisa ir evoluindo, por isso que é tão importante essa iniciativa aqui do Geotecmar. Enfim, do jeito que foi feita a arquitetura do sistema, realmente a gente pode operar, consumir esses dados em celular, no iPad, enfim, na web em geral, com bastante facilidade, né? A metodologia do trabalho foi feita com o sistema pressão, estado, resposta, onde a gente procurou traduzir isso, adaptar isso para nós, trabalhando a pressão como a dinâmica de ocupação do território, o estado da conservação ambiental e a resposta seria a gestão dos programas de manejo, porque isso é um trabalho, assim, é o Parque Serra do Mar, num primeiro momento. Então, vou dar uma passada nisso para depois mostrar o geoportal. Então, a gente tratou a pressão da ocupação no parque, população do entorno imediato. Então, número de ocupantes por setor, número de edificações, ocupações em área de risco geotécnico, densidade e situação de saneamento da população no interior e na zona do amortecimento. Isso aí vai dar uma nota. Então, também o que a Silvia também estava colocando ontem com as cores, né? A gente também usou essa metodologia da cor preta até a cor vermelha. A preta é a ausência de dados, a vermelha é um estado de alerta, é ruim, e o verde escuro é bom, né? A proteção legal do entorno também, as áreas protegidas, o zoneamento, planos diretores e outro tipo de áreas protegidas. E o uso da terra, evidentemente, qual é a pressão que a gente está hierarquizando o uso da terra enquanto vetor de pressão, né? Depois, a questão também
do impacto e da gestão da infraestrutura de base e mineração instaladas ou previstas no parque e adjacências, ou seja, a distribuição espacial e o impacto por categoria de tipo de infraestrutura, né? O que ela causa de dano, que nota é essa? O status do licenciamento, o cumprimento das condicionantes, a existência de planos de gestão de risco e emergência, então tudo isso vai gerando uma cor, né? Uma sirene que toca lá, que a gente espera que toca. O registro de acidentes químicos também no parque. Então esses dois grandes temas são a questão da dinâmica de ocupação do território. Depois nós temos a questão dos serviços ambientais, a qualidade de aproveitamento dos recursos hídricos, quanto que o parque produz de água, que é usada pela Sabesp e por outros para consumo, né, urbano, industrial, humano e tal, a qualidade dessas águas e também os megawatts produzidos por conta da existência dessas fontes de água, a qualidade do ar, né, principalmente ali em volta de Cubatão, agora onde tem a planta de gás lá em Caraguá e tal, e também a gente tomou a liberdade de considerar como serviços ambientais o valor do ICMS ecológico produzido pelo território, né, de cada município que é protegido. A gente incluiu aí, e talvez a gente possa até incluir também o valor da paisagem, né? A gente tem muita filmagem, novela, documentário, propaganda, tudo isso. Esse povo paga para nós, para poder usar o nosso espaço. E esse é um serviço ambiental também importante da unidade, que a gente precisa aprender a valorar, que a gente nunca sabe fazer isso direito. Na questão da biodiversidade, foram escolhidas espécies indicadoras da qualidade ambiental, foram listadas aí uma série de espécies, guarda-chuva, e o indicador é a frequência da ocorrência dessas espécies e também das espécies cinegéticas, né, aquelas espécies que são caçadas. A frequência da ocorrência de espécies vegetais-chave selecionadas, como por exemplo a palmeira jussara, é um ótimo indicador, porque praticamente não tem. Nós estamos plantando muita palmeira jussara no Parque Serra do Mar, estamos com muito projeto de plantio de palmeira. E também uma distribuição espacial da ocorrência de espécies testemunho, por exemplo, árvores grandes, né? A gente tem que fechar esse número de indicadores, senão ele não fecha nunca. As espécies exóticas indicadoras, também invasoras, né? Onde elas estão, a quantidade de distribuição, o status do habitat, que aí é justamente a cobertura, a área de cobertura vegetal por estágio sucessional. Nós fizemos o Marco Zero com as fotos da base de 2001 e agora temos as fotos da Implaza de 2010 e 2011. Então a gente vai poder comparar nesses 10 anos o que aconteceu com a vegetação, mas só que a gente quer aprofundar, melhorar a leitura, a interpretação dessas fotos, também com o estágio sucessional do estágio secundário, né? Que no primeiro momento era só secundário, agora a gente quer saber o que é inicial, o que é mais avançado. E também informações justamente do monitoramento da biodiversidade por conta de condicionantes ambientais. Alguém falou isso ontem, é exatamente isso que acontece. Eles mandam um pacote de papel, esse pacote de papel vai para dentro de um armário. Me parece até que existe um esforço de digitalização desse material que está na secretaria, mas é o tal negócio, é como a gente estava falando. Os empreendedores é que tem que fazer todo esse esforço para nós, quer dizer, eles é que tem que mandar tudo num formato que já encaixa aí. Não é a nossa equipe que tem que ficar decodificando as informações, enfim, georreferenciando. Isso é uma evolução aí que eu acho que é até uma boa recomendação para a gente fazer aqui. Obrigado. O manejo do patrimônio natural, nós vamos falar só de vegetação, porque a fauna é uma questão complicadíssima, complexa, a gente não quis entrar nesse detalhe, que é os hectares, né? A distribuição espacial e área total de recuperação ou enriquecimento florestal na zona de amortecimento ou dentro do parque, por conta de TACs, de TCRAs, por conta de projetos, programas, parcerias e tal. Esse também é o principal indicador do manejo do patrimônio natural. E, por fim, a questão de gestão organizacional, que é, sem dúvida, qualidade ambiental. A qualidade ambiental vai ser melhor se a gente tiver uma melhor gestão também organizacional. Então, aí a avaliação da equipe para capacidade de atender as demandas da gestão e manter a qualidade do parque
equipamentos, veículos, capacidade financeira, não só de captar dinheiro, como também de gastar. Quem trabalha no Estado sabe que isso é um problema. E infraestrutura, a adequação da infraestrutura para a gestão e domínio do território. A questão da interação socioambiental também é um indicador. Eu não sei se eu falei que os indicadores são de 0 a 5 as notas, né? Daí essa correlação com as cores. Mas são vários programas, voluntariado, conselho consultivo, parcerias, qualidade ambiental dos municípios, pelo programa Município Verde, também da Secretaria do Meio Ambiente, e a participação em fóruns colegiados de gestão territorial, que tem muitos atualmente em São Paulo, e também o impacto da comunicação, como que a gente se comunica com o grande público. Então, essa seria a nota da qualidade da gestão do parque para o programa que a gente chama de interação socioambiental. Na questão da proteção, a conclusão é: proteção é presença no território. Então, não adianta se falar que embargou muita coisa, porque se você embargou muita coisa é que tinha muita coisa errada. Se você fez muita apreensão de caça é porque tinha muita gente caçando. Então, o indicador final mesmo é a presença da equipe no território. A gente está lá, que é a fiscalização praticamente preventiva, né? A questão do conhecimento, né? Até agora a gente ainda tem dificuldade de ter dados corretamente georreferenciados. Essa é uma cultura que está surgindo, mas quando você vai lá, você vai ver os projetos de pesquisa que existem, eles não estão georreferenciados, mas isso é um esforço que a cada dia melhora, né? E a questão do uso público, que é um pouco também o que a gente vai dizer que é bom em termos de uso público para o parque. Principalmente a questão do monitoramento do visitante, do controle do visitante. A gente tem uma visitação clandestina terrível, porque tem grupos na internet que fazem cult. Vamos descer a trilha onde todo mundo se perde. Daí, feriado, né? Tá todo mundo em casa lendo o jornal de domingo, grupo perdido na Serra do Mar. É sempre no mesmo lugar. É sempre em Itanhaém. Sempre. É sempre em Itanhaém. Agora também aqui esse lado de Bertioga, aí um pouco ali. Mas enfim, o pessoal vai porque é um desafio. Queremos ir para um lugar para ver se a gente consegue burlar a fiscalização e não se perder. E se perde. Enfim, então um pouco essa questão dos visitantes clandestinos ou não e qual é o atendimento que a gente é capaz de dar para o visitante. A questão dos monitores ambientais também é muito importante, porque a gente tem monitores, mas a sociedade a gente também forma monitores, isso também gera emprego e o ideal, tem uma discussão enorme sobre monitor, não monitor, mas o fato é que o monitor sempre enriquece a visita e nos dá um pouco mais de garantia de qualidade da visita do visitante, né? Educação ambiental, ações em educação para sustentabilidade e número de participantes. Bom, esse é o Geoportal, o programa utilizado é o ArcGIS Explorer Online. Ele não está no ar porque a gente tinha um contrato de 1 ano só de disponibilização dele como piloto e agora a gente vai estar recontratando isso, tá? Mas é um pouco a cara, né, dele. Ele tem grupos que podem ser formados e aí que é o interessante, porque você pode formar um grupo de fauna, um grupo de, enfim, proteção, um grupo do que você quiser e a gente dá o acesso, aí tem um acesso hierarquizado, quem pode pôr dados, quem não pode, quem pode só consumir, para o grande público o que vai, mas o fato é que tem vários níveis de participação. Então são vários mapas que foram construídos aí que eu vou mostrar para vocês agora. E, enfim, eu até vou pedir para o Fernando se tiver alguma complementação, se eu falar alguma bobagem aqui, para ele me ajudar. O panorama regional, né, é um dos aspectos. Nós temos aí a cara do mapa. E aí temos a questão da dinâmica de ocupação do território, que começa justamente, você tem lá os vários indicadores, e a gente tem aqui um exemplo que a gente pegou para mostrar, que foi o crescimento dos municípios entre 2010 e 2011. Então, nós temos aí em vermelho os municípios que cresceram praticamente entre 2% e 5%, que aumentou a população, que é um absurdo, né? Mongaguá, Praia Grande, Bertioga, São Sebastião e Caraguatatuba. E aí os verdes são os que estão diminuindo a população. Então, tanto o verde escuro quanto o verde claro, a população está caindo. Está todo mundo em descendo. Legal do entorno, né? Onde as APAs têm a cor amarela, verde escuro são as unidades de proteção integral, verde claro são leis de proteção de mananciais, enfim, outros tipos de áreas protegidas. E com isso você vai tendo um retrato muito fácil de ler
de aonde que está a pressão, aonde que você tem que investir mais. Então aqui, essas cores que não são as áreas protegidas, são as zonas do zoneamento ecológico econômico. Então a zona 5 é o que está em vermelho. Gente, olha o que tem de zona 5. É zona 5... É só a zona 5. A zona 5 do zoneamento ecológico econômico é o vermelho, é o alerta. O laranja é zona 4 e zona 4E, mas laranja tem pouco. Então aí a gente vê como que vai ser a pressão de ocupação no entorno, na zona de amortecimento do parque. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma setorização de todo o parque com 330 mil hectares, a gente fez uma setorização baseada em microbacias, em acessos, enfim, para cada núcleo e também para a zona de amortecimento. E aí a gente está qualificando conforme o uso da terra, né, a qualidade do uso da terra e conforme também levantamentos existentes em relação à questão de fauna, principalmente, de flora, e por isso saiu essa coloração. No caso, lá em cima, por exemplo, isso aqui é tudo pastagem, eucalipto, pastagem, agricultura, tal. O laranja já é uma área que tem uma vegetação mais amigável, né? E mesmo dentro do parque, quer dizer, a gente tem áreas, as verde escura também são poucas, são as áreas, enfim, menos ocupadas, com uma vegetação melhor e tal. Daí a gente tem aí alguns exemplos das espécies, aí, no caso exóticas invasoras que a gente escolheu, aí, caramujo africano, eucalipto, pinos, gramíneas, enfim, tem uma lista aí de coisas. E aqui tem quais são os critérios para a gente dar a cor mesmo, né? Então a gente tem critérios de uso do solo e critérios de coletas que foram feitas naquele setor, e conforme a porcentagem de ocupação da vegetação e tal, a gente dá essa nota que vai dar essa cor mais escura aí para esse setor. Aí a questão dos serviços ambientais, que eu já li ali os indicadores, mas aqui a gente tem então um pouco essa questão, centrais hidrelétricas, pontos de captação de água, e qualificando esses pontos de captação. Aqui nós temos a qualidade da água monitorada pela CETESB, que já se propôs também a colocar outros pontos onde a gente achar necessário, e você vai pegando então, avaliando a qualidade da água que sai do parque, né, ou das suas proximidades, e com isso tudo a gente tem condição de avaliar. Aqui são as áreas públicas de distribuição de abastecimento público, né? A gente fornece água aí para praticamente toda a Baixada Santista, litoral, mesmo a região metropolitana, e evidentemente que a gente gostaria de valorar isso e de receber isso, porque é a gente que protege a água que a população consome, mas ninguém paga nada por isso, especialmente relacionado com a Sabesp. Então esse é o quadro de serviços ambientais mais diretamente proporcionados pela água. Aí tem a questão do ICMS ecológico, que é proporcional à área do município que é protegida e o grau de proteção, e que é muito interessante, porque nós temos aí, por exemplo, o Ubatuba recebe 3 milhões por ano de ICMS ecológico, é um valor bem alto, e assim, as cores, né, são o verde escuro é sempre o que recebe mais, e daí a gente tem uma comparação com a questão da nota do Município Verde. Esse programa Município Verde Azul é um programa muito interessante da Secretaria do Meio Ambiente e que qualifica quais são as ações ambientais do município. Isso qualifica o município para receber financiamentos e bota ele numa fila boa aí, se ele tiver um melhor desempenho. Bertioga, por exemplo, ganhou o prêmio de Município Verde Azul em 2010 e ganhou de presente, então o parque aí ficou melhor ainda em qualidade, e é o município mais verde de toda a Baixada Santista. E apesar deles terem, digamos que, esperneado um pouco porque foi criado o parque, hoje em dia a população e mesmo o governo, eles agora estão buscando esse caminho, eles estão gostando. Foi muito interessante esse processo. Mas aqui a gente compara a nota do Município Verde Azul um pouco com a nota do ICMS ecológico. Então vamos aqui para Pedro de Toledo, aqui Miracatu e tal, eles têm uma péssima nota de Município Verde Azul, mas eles recebem bastante dinheiro. Então você pode negociar, armar essas negociações e falar, bom, por que você não está fazendo? Vamos fazer junto, quer dizer, um instrumento de gestão
muito interessante. Bom, eu vou tentar correr um pouco, aqui é um pouco a questão da infraestrutura de base também. E nos núcleos a gente tem a questão das pesquisas, né, onde o verde escuro é mais pesquisa, o preto não é pesquisa. E aí a gente tem os temas das pesquisas, tem os, enfim, tem as instituições, o nome, tem tudo linkado aí, não está agora aí porque isso aí é um PowerPoint. Recursos financeiros por núcleo, vou passar rápido. As bases do parque, essas são as bases existentes, daí nós temos as bases em vermelho que não tem recurso, as laranjas que tem recurso para construir, as verde claro que estão em construção, as verde escuro que estão em operação. Então tudo isso possibilita para os nossos diretores, para os gestores, secretário, governador, analisar e avaliar como é que está a implantação da unidade de conservação. A avaliação por setores é importantíssima porque ela dá realmente a microavaliação do que está acontecendo no parque. Então aqui nós temos as notas de pressão sobre os vários setores. Aqui a gente tem finalmente a avaliação pressão, estado, resposta. A gente não tem uma nota, a gente tem quanto é de pressão, quanto é de estado e quanto é de resposta. E a gente compara um setor com o outro e a gente vai aprimorando isso. Aqui o grau de pressão da infraestrutura de base, tem as notas ali. Aqui nós temos uma coisa interessante que é o quanto tempo você demora para atingir um desses setores. Então, tem setor que são os vermelhos que você demora mais de 3 horas para chegar. Você tem que pegar o carro, andar muito e ainda por cima andar a pé. Então essa é uma avaliação importante. Aqui, o que tem pesquisa, setores que tem pesquisa, setor que não tem. E finalmente aqui a questão da proteção, onde você tem o trabalho da Polícia Ambiental num período, que foi novembro de 2011, enfim, foi o ano de 2011. Você tem as ocorrências de pesca, as ocorrências de caça e as ocorrências com produtos florestais. Esse é um sistema que está sendo integrado com a Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria, que foi criada e que lançou um programa chamado Sistema Integrado de Monitoramento, que é muito mais simples do que esse. Trabalha com o Google, porque realmente não é todo mundo. No Parque Serra do Mar a gente tem arquivista, tem gente mais que já trabalha com isso, mas que é muito rico e é muito interessante e a gente está integrando uma coisa com a outra. Por fim, essas aqui também são ações da nossa fiscalização lá por meio da vigilância. E por fim, nós temos uma ação realmente que foi de monitoramento, porque até agora o que eu mostrei foi o marco zero. Aqui a gente tem uma ação de monitoramento, que é os setores em relação à ocupação, os setores com edificações, e aí a gente tem uma qualificação, onde o verde escuro é 0 edificações, de 1 a 20 é o verde claro, amarelo até 50, o laranja até 90 e o vermelho com mais de 90. Então, em 2001, a gente interpretou as fotos aéreas, chegou nesse mosaico aí de cores, e em 2009 a gente verificou mudanças, né? Que a gente tem aí, por exemplo, o setor amarelo virou verde, o outro que era laranja virou vermelho, enfim, a gente tem um controle muito interessante, muito simples, muito fácil de entender das nossas ações e isso serve para todo mundo. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, isso está sendo contratado e principalmente uma ação que nós estamos precisando muito é justamente esse tipo de coisa, que é mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo e chamar as pessoas para participar e a gente se habilitando para poder construir isso junto. Olha, para ficar bacana para todo mundo, lembrar que a próxima palestra ela vai ser em espanhol e, como já foi dito, nós só mais um instantinho. Os fones estão à disposição para a tradução simultânea. Enquanto algumas pessoas vão buscar os fones, eu queria abrir para umas 2 perguntas, então, né? Enquanto o pessoal, para a dona Adriana, por gentileza. Quer dizer, desde que haja pergunta, né? Tá, joia. Identificação primeiro. Tem mais alguém que vai querer fazer a pergunta? Já se antecipar ali? O microfone ali diz, por favor. Levanta o braço, por favor. Se identifique, por gentileza, tá? Ana Paula Falcão, do Centro de Pesquisa da Petrobras. Eu gostaria de saber como é que vocês estão procedendo à assimilação de informações, né? Se vocês estão trabalhando já com esse conceito de serviço de mapas, né?
ou se vocês, por exemplo, vão pegar um dado do IBGE, um dado, como é que está sendo feito isso, ou se foi feito assim, a captura, trabalho e não há uma conexão. Não, por enquanto a gente não está fazendo porque a gente fez só o marco zero, mas eu vou dar para o Fernando explicar que ele que é o operador aqui. Bom, a gente teve um trabalho que foi bastante hercúleo, que foi fazer, primeiro de tudo, uma grande arqueologia de dados. Né? A gente foi fazer um circuito na área ambiental do governo do Estado de São Paulo, no CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, a própria Fundação Florestal, Instituto Florestal, o IG. E nesses órgãos a gente foi levantar os dados e fizemos um trabalho muito profundo de metadados. Né? A gente trabalhou os metadados de todos esses dados, qualificamos eles, né? Criamos um portal de metadados, né? Onde essas informações estão qualificadas enquanto metadados, né? E esses metadados eles geram web services. Né? Esses web services eles são consultados e disponibilizados dentro da que ela colocou. Né? Então cada tipo de usuário tem um tipo de acesso. E a ideia é que assim, a sistemática em relação principalmente ao licenciamento ambiental, por exemplo, dados da Petrobras, é que a gente consiga receber esses dados da Petrobras, por exemplo, já qualificados também. Então, por exemplo, os dados do licenciamento ambiental da Petrobras aqui em São Paulo, que a gente possa contar com eles dentro dos parâmetros da ISO 19115, né? Dentro de uma lógica que a Fundação Florestal receba eles de uma maneira qualificada e que a própria Petrobras possa inserir diretamente esses dados lá dentro, né? E que esses dados possam ficar disponíveis para a população. Né? Então, essa é a visão, né, do Geoportal para que a gente possa fazer realmente uma federação de informações. É importante que você colocou que assim, a demanda ela tem que existir para que o dado entre para o licenciador verifique, qualifique e disponibilize, porque a disponibilização direta ela seria muito complexa, assim, não seguir a governança. Né? Tem um administrador, né, evidentemente. Tem mais uma jovem ali, que quer fazer uma pergunta? Se identifica, por gentileza. Letícia, professora ambiental. Eu queria saber se você acha que os produtos florestais não madeireiros... Oi? Se você acha que os produtos florestais não madeireiros podem ser considerados uma forma de contribuir com a conservação e a preservação do bioma Mata Atlântica. Eu acho que é uma opinião pessoal, né? Não sei. Bom, os produtos em si, eles precisam ser alguma coisa. Então, os produtos florestais não madeireiros, o quê? O uso deles, o plantio, o consumo? O uso, a fazer com que eles gerem renda para a população local, né? Se você acha que é uma forma de exploração do recurso mais correta. Claro, mas assim, em unidade de proteção integral, como é o Parque Serra do Mar, você não pode ter o uso direto. Você só pode ter, no máximo, uma coleta de sementes para programas de recuperação, segundo protocolos, plano de manejo, uma legislação e tal. Então, o programa do Palmito Jussara, hoje, ele é plantar Palmito Jussara. Plantar. Depois, se for interessante para a população, extrair o açaí do Palmito. Então, na verdade, assim, é um detalhe, mas a gente tem um lugar, que é o Núcleo Pissinguaba, que tem lá 2 quilombos, que são Zona Histórico-Cultural Antropológica, que tem no site da Secretaria, o plano de manejo, que eu não vou explicar isso agora, e que tem população tradicional. Então, ali, especificamente ali, tem programa de palmito jussara, mas não para o consumo do palmito, para consumo justamente da semente, para você poder fazer o suco de jussara e depois você usar essa semente em programas, quer dizer, mas isso é uma super exceção, porque essas áreas estão sendo, inclusive, vão ser recategorizadas. Então, assim, na unidade de conservação de uso indireto, que é o parque, você não pode fazer isso. Mas em volta, com certeza, em todas as outras categorias, com certeza, plantas ornamentais e enfim, frutas, tem o cambuci, tem a jussara, tem um monte de coisa. Com certeza esse é o caminho, porque garantir a integridade do território dos parques e das unidades de proteção integral custa uma fortuna. Então, com certeza, essa é uma super boa estratégia. Tá certo, pessoal? Posso dar uma complementação só? Com certeza. Paulo da Retacote, Sinergética Estudos e Projetos.
Essa abordagem de estudo de serviços naturais que vocês estão aplicando, né, na verdade, assim, quanto que custaria, ou melhor, quanto deveria ser pago a água, que na verdade essa Sabesp que nós utilizamos, que é o usuário final que sempre paga, né? Será que ela não poderia, essa questão dos serviços naturais, ser ampliada? Por exemplo, a avaliação ecosistêmica do milênio considera, acho que em torno de 20, mais ou menos, se você tem os serviços de aprovisionamento, na verdade, sustento, aprovisionamento, regulagem e serviços culturais, recreativos, religiosos, enfim. Todos esses são serviços propiciados pelos ecossistemas, né, pelas espécies vivas, notadamente uma unidade de conservação de proteção integral, que não necessariamente vai interferir só com a comunidade que vive ali. São Paulo está se beneficiando disso, né? Então, será que não seria interessante se ampliar essa abordagem, mas não o serviço, a quantas pessoas vão? Então, o serviço que a unidade está gerando é a entrada que essa pessoa pagou. Poxa, é ampliar mesmo essa questão, porque daria uma importância para a unidade de conservação, né? Não só das unidades, mas inclusive dos outros territórios que ainda têm vegetação e que estão sendo urbanizados, numa matriz, numa conta que pudesse valorar, então, todo esse arsenal, todo esse estoque, né, associado à vida. Então, isso é muito interessante, e aí é onde entra a importância do geoportal, porque você lança o geoportal, a gente tem aí 104 indicadores, sei lá quantos indicadores. Se você forma um grupo, fala, vamos valorar os outros serviços socioculturais, espirituais que são proporcionados pelo parque, quer dizer, isso é uma coisa que, na medida em que você tem um espaço ali para discussão virtual, você chama outras pessoas e você cria grupos e você discute. Então, isso é tudo super importante. Por isso que é uma coisa que a gente está querendo pôr no ar logo e que vocês todos depois participem disso. Isso é muito legal. Tem uma complementação aqui, tá? Para encerrar. Nem falei nada hoje, né? Boa tarde para todos. É a Adriane, eu sou assistente técnico do Ministério Público aqui no GAEMA. Paulo, só queria fazer uma distinção. A gente tem trabalhado no Ministério Público com o Grupo de Valoração Ambiental. A gente trabalha há mais de um ano, não tem nada a ver com o assunto, mas só para a gente pontuar isso. A gente trabalha há mais de um ano, produzimos um relatório que está disponível na internet, relatório do Grupo de Valoração do Ministério Público de São Paulo, tem um PDF, é a primeira falando, negócio lá de pesquisa que sai do Google. Então, esse relatório ele vai ser complementado agora com o grupo de valoração, com o relatório final para apresentar a metodologia de valoração de danos ambientais. A Secretaria do Meio Ambiente ela fez workshops falando sobre serviços ambientais. Serviços ambientais não é o que a Avaliação Ecológica do Milênio propõe. A Avaliação Ecológica do Milênio propõe o pagamento ou a compensação por serviços ecossistêmicos. Serviços e funções ecossistêmicas. O que você falou, provisão, regulação, são serviços ecossistêmicos. Então, pagamento por serviços ambientais, que a Adriana está falando, que é o pagamento pela água, esse é regulado por esse grupo que discutiu na Secretaria do Meio Ambiente o pagamento de serviços ambientais. Muito diferente de serviços ecossistêmicos. Então, aguardem para o próximo ano, março, a nossa valoração.